O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A minha saudação inicial para todos os membros do Apostolado da Oração que hoje estão aqui em peregrinação na Basílica Santuário. E a minha saudação se estende a todos os membros desta associação pelo Brasil inteiro. Em todas as paróquias existe a Associação do Apostolado da Oração. Que sejam todos os membros desta associação testemunhas de um Cristo manso e humilde, que reza, que intercede pela Igreja e pelo mundo, para que haja paz. Saúdo todos os irmãos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, espalhados por todo o nosso Brasil. Quero expressar também a solidariedade da Igreja a todos os irmãos e irmãs que passam por provações, os irmãos e irmãs que estão sofrendo por causa das chuvas torrenciais aqui em nosso estado, algumas cidades, municípios do nosso estado e também em outros estados do nosso Brasil. Que haja solidariedade da parte de todos nós e que o Senhor, que é bom, o Senhor que é Pai, cuide de todos os seus filhos e filhas. Jesus ressuscitado deve ser anunciado e testemunhado perante o mundo. Jesus enviou os seus discípulos após a sua ressurreição. Deveriam ser
suas testemunhas diante do mundo. Para isso, ele lhes conferiu o Espírito Santo. E é com a força do Espírito Santo, motivados pelo amor de Cristo, que os discípulos de Jesus enfrentam as adversidades, não se calam diante das ameaças. Pedro, à frente da igreja, começa a falar diante dos judeus a respeito de Jesus, aquele que foi morto, mas que ressuscitou, e que eles estão ali para testemunhar que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Mas as autoridades querem que os discípulos se calem, que não divulguem a doutrina de Jesus. Mas os discípulos dizem que obedece a Deus e não aos homens. Nós vimos na leitura de hoje, da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estão sendo ameaçados, mas surge um homem chamado Gamaliel, que é um homem sensato, um dos membros do Sinédrio, que faz uma chamada de atenção aos demais, dizendo que no passado surgiram alguns homens falando em nome de Deus, alguns mestres que arrastaram atrás de si muitas pessoas, mas que depois saíram de cena e tudo terminou por ali. Mas agora estão diante de um fenômeno diferente. Jesus, o Mestre, foi morto. E, no entanto, o seu ensinamento continua sendo anunciado pelos seus discípulos. Por isso que eles tenham cuidado. Porque se essa obra for humana, acabará por si mesmo, não terá sucesso. Mas se for uma obra de Deus, os homens não poderão impedir que ela continue. Por isso, devem estar atentos para que não corram o risco de colocar-se contra Deus, contra a sua vontade. E as palavras sensatas de Gamaliel são acolhidas. Porém, eles chamam os discípulos e os açoitam antes de despedi-los. E os discípulos, os apóstolos, foram embora muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. Foram açoitados. E eles foram embora contentes por terem sofrido alguma coisa em nome de Jesus. Nós somos chamados hoje a anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Também hoje existem oposições, adversários. Mas se nós estamos conscientes da nossa missão, da nossa vocação, e se realmente nós confiamos no Senhor ressuscitado, se nós temos a força do Espírito Santo, nós não iremos nos calar. Nós não vamos nos sentir amedrontados, não vamos desistir por causa das ameaças dos homens. A não ser que nós façamos isso por algum interesse.
Mas se nosso único objetivo é anunciar e testemunhar Jesus Cristo, não importa aquilo que nós sofremos. Os discípulos estão dispostos até mesmo a perder a vida, mas não calar diante desta verdade, não faltar com a missão que eles receberam de Jesus. Ficam felizes por terem sofrido alguma coisa por causa do nome de Jesus, e continuam a sua missão. A cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não desistem, não obedecem aos homens, obedecem a Deus. Eles têm a certeza de que aquilo que eles estão fazendo é a vontade de Deus. Por isso a vontade de Deus deve prevalecer e não a vontade dos homens. Nós que temos uma função, uma missão na igreja, numa pastoral, num movimento, num grupo, como é que nós reagimos? Primeiro, nós estamos cumprindo realmente a nossa missão com coragem, com fervor? Temos consciência da nossa vocação e da nossa missão? Em segundo lugar, como é que nós reagimos quando surgem algumas críticas em relação à nossa pessoa ou ao nosso trabalho? Existem pessoas que são levadas a desistir porque não são compreendidas, não são reconhecidas. Então, se você quer desistir porque não está sendo reconhecido e não está sendo elogiado, significa que você está querendo ser elogiado, está buscando a si mesmo e não o reino de Deus. Os discípulos ficaram felizes depois que foram açoitados, e às vezes nós ficamos tristes por uma simples palavra que alguém nos diz e que nos ofende. Como é que nós reagimos? Existem pessoas que até desistem. Quem quer anunciar e testemunhar Jesus Cristo deve sentir-se feliz quando encontra alguma adversidade, porque esse é o momento de testemunhar a própria fé. É o momento de dizer: eu estou fazendo para a glória do Senhor Jesus Cristo, não é para mim, e não importa aquilo que eu possa ser criticado ou incompreendido. O importante é que eu esteja consciente da minha missão, anunciar Jesus Cristo com fervor, com alegria, como nos convida sempre o Papa Francisco. Ser testemunha de Cristo, um Cristo que é bom, um Cristo que é misericordioso, um Cristo que sente compaixão pelos pequenos, pelos pobres, pelos humildes. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus está anunciando o reino de Deus, é seguido por uma multidão de pessoas abandonadas, de pessoas que não contam na sociedade, carentes. São essas pessoas que seguem Jesus. Para onde Jesus vai, este povo vai ao seu encalço. Vão em busca de uma palavra de conforto, de esperança. E ao mesmo tempo sabem que Jesus acolhe-as sempre. Os doentes são curados, as pessoas são libertadas. Jesus dá dignidade e vida para todos.
E Jesus percebe, quando vê uma multidão se aproximando, que aquela multidão está faminta, que aquela multidão precisa ser alimentada. Então ele se dirige a Filipe, perguntando: como é que nós vamos alimentar toda esta multidão? Este povo tem fome. E Filipe logo pensa: não é possível, nós não temos dinheiro suficiente para alimentar, para comprar pão para toda esta multidão. André percebe que existe uma criança que tem 5 pães e 2 peixes, mas diz também: o que é isso para toda essa multidão? É insuficiente. É impossível, portanto, alimentar esta multidão. Jesus já sabia o que iria fazer, queria apenas colocar à prova os seus discípulos. Que solução eles dariam? É então que Jesus manda que toda aquela multidão se sente sobre a relva, toma em suas mãos os pães e os peixes e depois manda distribuir para toda aquela multidão. Todos comem e todos ficam saciados, e ainda sobram 12 cestos. Jesus manda recolher tudo o que sobra para que nada se perca. Diante de uma situação de necessidade, de fome, existem aqueles que querem apelar para o milagre, querem que tudo venha do céu. Ou existem aqueles que acham que isso é normal, não tem sensibilidade para o sofrimento, para a dor das pessoas. Jesus nos ensina o caminho. Jesus nos ensina como nós devemos fazer. Em primeiro lugar, diante de uma situação de sofrimento, de fome, uma situação de necessidade do povo, devemos olhar a situação, a conjuntura política social. Por exemplo, em nosso país, a fome, a pobreza que existe, nós sabemos muito bem que é consequência da injustiça, da desonestidade, da corrupção, da imoralidade daqueles que deveriam promover a vida, o bem da população. Portanto, nós temos que promover a justiça, denunciar o mal, denunciar o pecado e apoiar aqueles que combatem os males, combatem a corrupção, a desonestidade. Não é possível um que seja cristão não apoiar o combate a todo tipo de corrupção, de desonestidade que gera sofrimento, a dor, a pobreza e até a morte para muitos. Em segundo lugar, a solidariedade, a partilha. Nós, como cristãos, devemos ter essa sensibilidade e ter compaixão, como Jesus teve. Tem aquele ditado: o pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Então, a partir do pouco que se tem, se nós nos unimos, nós seremos capazes de promover o bem e de saciar a fome de tanta gente. E tantos irmãos e irmãs o fazem isso. De vez em quando nós vemos como pessoas simples e humildes, como aquela criança que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, toma iniciativa, e essa iniciativa vai cada vez mais se multiplicando, vão se juntando outras pessoas e são capazes de promover o bem, de levar água, de levar alimento, de levar
solução para tantos problemas de tantos irmãos necessitados por todo o nosso Brasil. São pessoas que têm a sensibilidade de Jesus. São pessoas que colocam em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós somos chamados, então, em primeiro lugar, a praticar a justiça, a honestidade. Em segundo lugar, a caridade, o amor fraterno. Porque é fazendo desse modo que nós testemunhamos que Jesus Cristo está vivo em nosso meio. As pessoas acreditarão em Jesus ressuscitado através dos nossos gestos concretos de amor, de compaixão, de solidariedade e de partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.